Present Continuous, também chamado de Present Progressive. Todos os tempos continuous podem ser também chamados de progressivos, progressive. O que é o Present Continuous? É um tempo verbal, é um dos 12 tempos verbais principais, né? Ele é um tempo do presente e ele é progressivo ou contínuo, né? Todos esses contínuos, essa coluna aqui, ó, é sempre com ando, indo, ondo. Estou trabalhando, aí o passado contínuo eu estava trabalhando e o futuro contínuo eu estarei trabalhando, né? Então, é um dos 12 tempos verbais e é o que a gente vai ver hoje. Para que serve o Present Continuous? Ele serve para falar de alguma coisa que está acontecendo no presente, agora. Então, por exemplo, eles estão dançando. They are dancing. Eles estão fazendo isso agora, então eu uso o continuous, o present continuous para dizer isso, né? Em comparação com o presente, olha, eles dançam todos os dias. They dance every day. Mas não quer dizer que eles estão dançando neste momento, agora, né? Uma coisa que eles fazem, é um hábito. O presente simples, ele serve muito para descrever hábitos. Mas o present continuous serve para falar algo que está acontecendo agora, neste momento. Eles estão dançando. They are dancing. Ok? Vamos ver agora a gramática do present continuous, como formar essas frases. Nós vamos precisar do verbo to be no presente, am, is, are, mais o verbo com ing, né? Drinking, por exemplo, aqui, bebendo. Então, nós vamos pegar o verbo do infinitivo da primeira coluna e acrescentar ing a ele. O que é esse ing? Ando, indo, ondo do português. Então, se drink é beber, drinking é bebendo. E esse G aqui costuma ser silencioso, mudo. Então, você não fala ele. Você vai falar drinking. Ok? Vamos dar uma olhadinha no verbo to be, como combinar. Então, aqui nós temos os pronomes pessoais, né? Eu, você, ele ou ela para cachorros, animais e objetos. We, que é nós, you, vocês, they, eles ou ela. Então, o verbo to be no presente conjuga assim, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E aqui o verbo com ing. Então, esse é o present continuous. Eu estou bebendo, você está bebendo, ele está bebendo. Ok? Quando a gente fala do verbo to be, eu tenho uma estratégia para memorizá-lo, que são 3 passos. Passo 1, passo 2, passo 3. O passo 1 é você saber quem é o verbo to be. Então, são 3 palavras no presente e 2 no passado. Como a gente está falando de presente contínuo, nós vamos ver só o presente do verbo to be. Am, is, are. O segundo passo é saber quem que usa o quê. Qual o verbo to be vai com cada pronome pessoal. Então, o I vai ficar I am, né? Eu sou, eu estou. Estamos vendo só o presente agora. O he, she, it vai usar is. E nós, você, vocês e eles, aqui nós temos você ao quadrado porque é você e vocês, que eu chamo de galera, né? Nós, vocês e eles. E você junto da galera. Eles vão usar are, ok? Então, eu uso I am, usa am. O he, she, it, que é ele, ela e o cachorro, por exemplo, usam is. E a galera com você junto usa are. Esse é o segundo passo. Saber como distribuir o verbo to be com os personagens. O terceiro passo, que é o mais difícil, é lembrar a tradução do verbo to be. Vamos dar uma olhadinha? I am, eu sou, estou. You are, você é, está. He is, ele é, está. She is, ela é, está. It is, ele é e está, ou ela é, ela está para coisas animais. E também quando a frase começar com é ou está, você vai falar it is. Se você disser assim,
Ah, está frio. Você vai falar it is cold, tá? O verbo to be nunca fica sozinho. We are, nós somos, estamos. You are, vocês são, estão. E they are, eles ou elas são e estão. Então, esse é o verbo to be, ok? E aqui algumas contrações, né? O verbo to be, contração é quando você junta as duas palavras com um apóstrofe. O I am fica I'm. You are your. He is his. She is she's. It is its. We are we're. You are your. E they are their. Ok? Então, uma pronúncia americana seria there, igual a palavra lá. Esse you are, que vira your, quando você fala rápido, você pode falar com som de your, fica mais rápido, your. Ok? Então, isso são contrações. Vamos ver de novo o verbo to be. Primeiro passo é saber quem é o verbo to be. Segundo passo é saber qual personagem usa o que, qual pronome pessoal usa o que. E o terceiro é saber a tradução do verbo to be. Então, no presente, am, is, are. Aqui, os personagens I am, o he, she, it usa is. E we, you, they, nós, você, vocês e eles usa are. Legal. Terceira parte é tradução. I am, eu sou, estou. You are, você é, está. He is, ele é, está. She is, ela é, está. It is, ele é, está ou ela é, está. We are, nós somos, estamos. You are, vocês são, estão. They are, eles são, estão, né? No caso do present continuous que a gente está vendo, vai importar mais a parte estou, está, estamos, estão, do que a parte sou, é, né? Então, nós vamos sempre usar bastante com essa tradução aqui. Voltando ao presente contínuo. Então, aqui temos o verbo to be, bonitinho, e alguns verbos, né? Sleep é dormir, mas sleeping é dormindo. Cry é chorar, só que crying, chorando. Think é pensar. Thinking é pensando. Então, por exemplo, eu estou dormindo. I am sleeping. Ele está chorando. He is crying. Nós estamos pensando. We are thinking. Ok? Então, esse verbo com ing, ele não muda para todo mundo. É o mesmo verbo, todo mundo vai usar o mesmo verbo, né? O que muda é o verbo to be aqui no começo. Ok? Vamos lá, vamos fazer um exercício. Aqui temos o verbo comer, eat, ate, eaten. E eu estou comendo. Uma frase no presente contínuo, né? Eu estou comendo agora. Vamos passar para o inglês? Eu vou esperar alguns segundos. Vamos lá? Então, aqui uma lembrança para vocês do verbo to be, para quem precisar. Eu estou comendo. I am eating. E aqui, ó, o ing é o endo. Vamos mais uma? Ele está comendo. Vamos lá? He is eating. Eles estão comendo. Pronto? They are eating. Ele está lendo. Vamos usar o verbo ler agora. Read, read, read. Perceba que esse verbo não muda, ele muda só o som, né? Read, read. Mas nós vamos usar o read com ing, né? E aí, aqui está o verbo to be para auxiliar. Ele está lendo. Ok? He is reading. Nós estamos lendo. Pronto?
We are reading. Você está lendo. You are reading. Ok? Então, esse é o present continuous no afirmativo, tranquilinho, né? Vamos ver agora o interrogativo. Como fazer? Então, temos aqui, you are cooking. Você está cozinhando, né? Usando o verbo cozinhar. Cook, cooked, cooked. Na pergunta, você está cozinhando? Nós vamos mudar a entonação e o verbo to be vai trocar de lugar com o sujeito. Ele vai para frente do sujeito. Então, vai ficar, are you cooking? Vou fazer de novo. Are you cooking? Você está cozinhando? Então, o verbo to be troca de lugar na pergunta, ok? Ele vai para frente. E você pode dar uma resposta curta. Yes, I am. Sim, eu estou. Ou no, I'm not. Não, eu não estou. Ok? Então, na pergunta, inverte de lugar. Aqui nós temos todos eles, né? Então, o I am vai ficar am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. E o cozinhando fica a mesma coisa para todo mundo, só muda aqui o verbo to be que vai para frente. Vamos a uns exercícios usando sleep, slept, slept, que é o verbo dormir. Aqui está o verbo to be para ajudar. Vamos lá, vou dar uns 5 segundos, 10 segundos. Ok? Are you sleeping? 2. Ele está dormindo? Vocês podem pausar o vídeo, né? Para resolver. Vamos lá? Is he sleeping? Então, sempre invertendo aqui, ó. Vamos mais uma? Eles estão dormindo? Ok? Are they sleeping? Invertendo sempre o verbo to be. Temos mais 3 exemplos, usando agora o verbo lutar. Fight, fought, fought. Ela está lutando. Como fica isso em inglês? Vamos, uma ajudinha aqui do verbo to be. Lembra de inverter. Vamos lá, 5 segundos. Ok. Is she fighting? Você está lutando? 5 segundos. Ok. Are you fighting? Nós estamos lutando? 5 segundos. Ok. Are we fighting? Então, na pergunta, eu inverto de lugar com o sujeito. Agora, vamos ver o negativo, né? No afirmativo, você está estudando. You are studying. Aqui tem o verbo estudar. Study, studied, studied. Na negativa, eu vou acrescentar um não aqui no verbo to be. You aren't studying. Isso aqui é uma contração que nós vamos dar uma olhada agora. Então, o verbo to be, aqui ele funciona assim, ó. Você coloca a palavra not na frente dele. Então, I am, eu sou, estou. I am not, eu não sou, eu não estou. You are, você é, você está. You are not, você não é, você não está. E assim por diante. Então, você pode falar o verbo to be, o verbo to be negativo assim. Fala ele e depois fala o not separado. Mas você pode também contrair os dois, fazer uma contração. Então, ó, o am não contrai com o not, a não ser numa gíria que é ain't, que é um pouco mais complexa, né? E nós veremos mais para frente, mas a princípio o am não junta. Então você pode contrair aqui com o sujeito, I'm not. O are, ele junta, então fica aren't. O is junta também e fica isn't. Então você tem no negativo aren't
e isn't. E aqui, I'm not. Ok? It isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Ok? Mas você pode também escolher contrair o verbo to be no sujeito e deixar o not de fora. Então, ao invés de falar you aren't, você pode falar you're not, you're not. Ao invés de he isn't, você pode falar he's not, she's not, we're not. Ok? Eu acho que essa terceira opção é a mais comum. É mais comum do que usar o aren't e o isn't. Mas eles também são usados e vamos treiná-los, tá? Mas saiba que essa terceira aqui é muito comum. You're not, he's not, they're not. Ok? Então esse é o verbo to be não negativo para a gente fazer umas frases de present continuous. Então aqui, ó, uma frase do present continuous com o verbo negativo. Você não está trabalhando. Estamos usando o verbo work, né? Work, worked, worked. E aqui está o verbo to be para vocês colarem, se quiserem. Então, você não está trabalhando. Como faz essa frase? Lembrando que não é uma pergunta, não precisa inverter nada, mas é uma frase negativa. Vamos lá. Vou dar 5 segundos. You aren't working. 2. Ele não está trabalhando. Ok? He isn't working. Eles não estão trabalhando. Vamos lá. Ok? They aren't working. Então, eu usei todos juntando aqui para ficar mais fácil de lembrar agora. Vamos mais umas frases. O verbo aqui é smile, smiled, smiled, que é sorrir. Quando você acrescentar o ing no sorrir aqui, tira a letra com esse verbo você tira a letra E e coloca o ing. Então vamos lá. 5 segundos. Ok? O verbo to be. Então vamos lá. You aren't smiling. Ó, eu coloquei o ing, tirei o E. Vamos mais uma? Ela não está sorrindo. Ok? She isn't smiling. Mais uma. Elas não estão sorrindo. Lembrando que eles ou elas é o mesma pessoa, né? O they. Ok? They aren't smiling. Certo? Nós vimos então o present continuous no afirmativo, no negativo, né? E no interrogativo e no negativo. Ficou faltando a interrogativa negativa, que é muito simples, é só você inverter esse negativo aqui com o sujeito, né? Então vai ficar aren't you smiling? Isn't she smiling? Ela não está sorrindo. Se você fosse transformar essas frases para interrogativa, é só jogar o verbo to be negativo na frente, né, do sujeito. Eu não botei aqui porque senão podia ficar muita coisa num vídeo só. Eu gosto de abordar isso num segundo, terceiro vídeo, tá bom? Então, esse foi o Present Continuous, também chamado de Present Progressive.